Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, 9 de outubro de 2021, 7 horas, estamos iniciando hoje novamente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, começando da primeira página deste citado livro. Ontem nós terminamos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que trata-se do capítulo 28, trata-se da coletânea de preces espíritas. E a última prece foi falado para o espírito obsessor e foi explicado que o espírito obsessor são espíritos vítimas. Então, a prece é realmente uma conversa com Deus. Orar é conversar, é falar. Então, ontem nós terminamos o livro Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar desde a primeira página. E todo o livro que nós pegamos para ler, para estudar, depois para tentar praticar, né? Essa é o objetivo de um livro. Nós lemos o livro, estudamos o livro, depois vamos colocar em prática o que estudamos, né? Vamos refletir e vamos colocar em prática. Esse é o objetivo de nós fazermos estudo em um determinado livro, não é? E nós temos aqui, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio, né? É o início. E depois nós temos a introdução, né, do livro. E o prefácio é uma mensagem do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, segundo os estudiosos da doutrina espírita, há uma corrente que fala que o Espírito da Verdade são um grupo de espíritos de categoria superior que ditaram, através de médiuns idôneos da época, coordenado por Allan Kardec, né, que Allan Kardec fez a codificação da doutrina dos espíritos. E então há uma corrente que diz que, uma corrente dos estudiosos da doutrina espírita, que diz que o Espírito da Verdade é uma pleide de espíritos superiores que ditaram, através de médiuns idôneos da época, a Allan Kardec. Outros estudiosos da doutrina espírita diz que ditado o Espírito da Verdade é o João Batista. E outros dizem que é Jesus. E estudando vários aí estudiosos, segundo vários estudiosos, inclusive aqui quando nós colocamos no YouTube, né, sobre quem é o Espírito da Verdade, eu coloco lá Espiritismo. E quem é Espírito da Verdade? Então tem várias opiniões, não é? E aí uma dessas opiniões, no jornal Espírita Mundo Maior, fala que cita várias passagens aqui dentro do Evangelho, que nós vamos começar hoje, diz que o Espírito da Verdade é realmente Jesus. E segundo esses meus estudos, segundo o meu entendimento, o Espírito da Verdade, após essas pesquisas, eu também tenho o entendimento que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, porque ele cita que ainda, as palavras deles, escrito por evangelistas, diz que ele ainda não tinha falado tudo e que haveria um Consolador prometido. E esse Consolador prometido é a doutrina espírita, que é a doutrina
esclarecedora e consoladora, e que fala dos vários mundos, e que o próprio Jesus afirmou de que na casa do meu pai há muitas moradas. E essas moradas são os diversos mundos. E isso nós temos esses esclarecimentos na doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E, segundo o nosso entendimento, o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. E então nós não precisamos apegar nas palavras, não podemos apegar se o Cristo nasceu em 25 de dezembro, se realmente ele nasceu lá em Israel e se nasceu no dia 25, ou se ele é o Espírito da Verdade, né? Então essas coisinhas só servem para embaraçar e criar polêmicas em torno. Então, o que nós precisamos, estudando a doutrina espírita? Precisamos cuidar do crescimento moral. Os ensinamentos de Jesus, fazer que esses ensinamentos entrem em nossas vidas. De que forma? Nós fazendo a reforma íntima. Então, o principal objetivo da reencarnação, segundo a doutrina espírita, é o crescimento moral, é a nossa transformação moral, é colocar em prática os ensinamentos de Jesus, as virtudes do perdoar, não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, de se colocar no lugar do outro quando nós vamos criticar alguém, algum irmão nosso, coloca-se no lugar do outro. Vamos trazer para a nossa vida prática a compreensão. Antes de criticar, compreender, tentar compreender o outro lado. E ser o espelho de nós mesmos, conversar com nós, fazer uma retrospectiva da nossa vida. Como é que eu estou me comportando perante a mim mesmo, perante a sociedade, perante a família, perante o meu trabalho? É essa reflexão, é essa conversa com nós é que vamos crescendo moralmente, porque o planeta Terra, em termos tecnológicos, avançou demais. Ainda está muito a desejar no campo do crescimento moral, da honestidade, da fraternidade, da solidariedade, do amor. E Jesus nos ensina: amai-vos uns aos outros, esse ensinamento há 2000 anos atrás. E nós ainda temos esses impulsos inferiores, temos ainda a crítica, temos ainda a fofoca. Fofoca na ciência social é falar do outro, não fala se é falar bem ou falar mal, mas nós normalmente criticamos o outro, das falhas que o outro tem, e aí nós devemos lembrar de Jesus quando fazemos a fofoca, lembrar de que existe um espelho. Se eu estou vendo o outro, os defeitos do outro, fazer uma retrospectiva para mim se eu não fiz isso, se estivesse no lugar dele. E nós vamos chegar à conclusão que fizemos e fizemos mais ainda do que o outro que nós criticamos. Então, nós precisamos ter o auto-amor conosco e fazer um treino para esse crescimento moral, a indulgência, que nem a fofoca. Na ciência social, a fofoca é falar na ausência do outro. Mesmo se falar bem, é fofoca, segundo a ciência social. Mas, se nós treinarmos falar bem, falar as virtudes, nós estamos, da ausência da pessoa, nós estamos emanando fluidos bons para essa pessoa. E se nós estamos vendo o defeito do outro e divulgando o defeito do outro,
nós estamos emanando fluidos negativos para o outro. E aí, quando emanamos fluidos negativos, nós recebemos fluidos negativos. Então, aí é que Jesus nos ensina sobre a vigilância. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, vigiar nossas atitudes. Mas não ficar neurótico com isso. Precisamos ter auto-amor, gostar de nós. Mas Jesus fala, olhai, olhai, dá um campo amplo de nós, antes de tomar decisão, antes de pensar, antes de falar, antes de agir, olhai. Refletir, aí sim, olhai. Depois orai. Aí nós vamos fazer a nossa fala com Deus, orai. E vigiai. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, para não faltar com a caridade para com o nosso próximo. Então aí nós já começamos a treinar a palavra de Jesus, a treinar os ensinamentos de Jesus, colocando-os em prática. E nós não transformamos ninguém. Quem precisa realmente fazer a transformação começa conosco. Então é isso que diz a doutrina dos espíritas, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. E hoje nós estamos iniciando desde o prefácio. O prefácio desse livro trata-se do Espírito, uma mensagem do Espírito da Verdade, que é Jesus. E nós vamos ler essa mensagem e refletir sobre essa mensagem. E hoje o nosso estudo do Evangelho vai apenas, nós vamos ler em voz alta e vamos refletir em cima dessa mensagem, essa lição de casa do dia. E amanhã, então, nós vamos pular algumas folhas, porque a introdução é um pouco cansativa, ao meu ver, falando à distância. Se estamos numa sala de aula, então nós comentamos e as pessoas interagem com a gente. Agora, simplesmente eu ler essa introdução, eu que tenho um pouco de experiência em sala de aula, eu vejo cansativo. Mas a introdução, o item primeiro, vai falar do objetivo desta obra. Então, amanhã eu vou ler só o primeiro parágrafo e depois nós vamos pular para o item 3, porque o item 2 fala sobre a autoridade da doutrina espírita. E o item 3, vai falar notícias históricas. Então, eu vou dar uma puladinha, né? Amanhã eu falo o item 1 em algarismo romano, o primeiro parágrafo, só para a gente ter uma introdução. E depois, então, nós vamos para as notícias históricas. Então, as notícias históricas são importantes porque vai falar termos, né, que nós vamos ver no Evangelho, estudando o Evangelho. Vai falar sobre os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, os portageiros. Então, são teorias aí para a gente tomar um certo conhecimento, ok? Então, é esse o procedimento que nós vamos fazer, começando hoje, iniciando o estudo do Evangelho desde a primeira página. E isso, o Evangelho é para a vida inteira. E esse livro é um livrinho de cabeceira para nós refletirmos todos os dias. Ler um trechinho de manhã, interpretar e procurar praticar. No dia seguinte, à noite, ler mais um trechinho. Pode ser sequencial ou pode ser aberto, né?
Nós lemos um trechinho, agradecemos e pedimos para termos uma boa noite. É esse o trabalhinho que nós fazemos, ok? Então, eu vou ler essa mensagem pausadamente. E a lição de casa é nós refletirmos sobre essa mensagem de Jesus, o Espírito da Verdade. Então vamos lá. Vocês têm o livrinho na mão e aí vocês podem tirar a conclusão. E a introdução desse livro seria interessante, aqueles estudiosos que estão acompanhando esse nosso trabalho, ler, né? Ler. E se tiver alguma dúvida, pode passar um e-mail para mim, admosterval@gmail.com, vivenciaglobal@gmail.com. Passa um e-mail para mim, que aí então eu passo especificamente a explicação. Senão, segundo a minha experiência, vai ficar um pouco cansativo à distância. Se estamos presencial, é mais fácil. Aí nós lemos, vemos com os presentes se tem alguma dúvida com a introdução e aí nós tiramos as dúvidas, ok? Então, vamos lá. Para a mensagem, então. Prefácio. A mensagem Espírito da Verdade. Então, vamos lá. Refletir. É a lição de casa para nós entrarmos nessa mensagem. É Jesus falando conosco. É a coisa mais linda que existe. Então, vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É para nós, então, lermos, refletirmos, e amanhã, então, nós vamos ler parágrafo e parágrafo e comentar cada parágrafo desse. Amanhã nós vamos fazer isso. Então, hoje, aqueles que quiserem, que isso é de acordo com cada um, de acordo com a vontade de cada um. Então, a liçãozinha indicada para aqueles que quiserem hoje, leiam esses parágrafos aqui. É a primeira página, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o prefácio, né? O
o Espírito da Verdade. Então, eu recomendo vocês lerem. E amanhã, então, nós vamos ler cada parágrafo, interpretar cada parágrafo. Essa é a liçãozinha de amanhã. E depois, então, nós vamos pular algumas folhas e vamos nas notícias históricas. 3. E é como eu falei, a introdução, porque nós estamos fazendo um estudo, ler, estudar e depois praticar. Aqueles que lerem a introdução, né, e quiserem que eu esclareça alguma coisa, volto a repetir, passa um e-mail para mim, admosterval@gmail.com, vivenciaglobal@gmail.com, e eu terei o maior prazer de interpretar para vocês, tá? Então, o nosso trabalhinho amanhã será interpretar essa mensagem e, se der tempo, nós vamos ler o item 1, objetivo desta obra, apenas o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo. E depois, então, na sequência, nós vamos pular para o item 3, em algarismo romano. Notícias históricas. Esse é a programaçãozinha que nós estamos aqui. Deixa eu pegar um clipes aqui, só para mim anotar. Aí. Então, é o que eu preparei para nós estudarmos, ok? Então, eu desejo um feliz sábado a todos. Hoje eu fiz essa gravação cedo, mas não saiu o áudio. Eu estou com um probleminha na outra sala, no outro notebook meu. Então, eu fiz um teste que realmente não saiu o som. Eu gravei e não saiu o áudio. E aí, minha prima, inclusive, me passou um WhatsApp no celular da minha esposa, dizendo que não saiu o áudio. E aí, então, fui fazer o teste e realmente descobri a causa. Sempre nós temos que descobrir a causa para depois, então, corrigir os efeitos. Eu descobri que é lá nesse note que realmente está trazendo alguns probleminhas, inclusive nas gravações daqui do meu escritório. Então, nós temos que exercitar a paciência. Cada dia existe um probleminha para nós resolvermos, mas sem desequilibrarmos emocionalmente. Então, nós vamos em cima das causas e vamos, então, procurando o equilíbrio emocional sempre. E todos os dias nós temos aí as nossas provinhas para saber se nós não desequilibramos emocionalmente. Então, nós vamos, aparece o problema, nós vamos detectar as causas, depois procurar corrigir os efeitos. Ok? Então, um bom dia a todos, fiquem com Deus, um feliz sábado. Eu quero agradecer a todos, encarnados, desencarnados, e vamos então fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Mestre Jesus, muito obrigado por nos inspirar através dos mensageiros, através dos espíritos bons, através dos espíritos que nos inspiram para o bem, que nos carregam no colo para que possamos acertar mais do que errar. Então, nós agradecemos, Senhor, e pedimos a Tua bênção para esse dia, para que possamos
procurar no dia de hoje não desequilibrar emocionalmente. Procurarmos, Senhor, ser mais fraternos e mais humildes. Dai-nos essa força, Senhor, para que tenhamos um dia de paz, promovendo a paz. Um dia harmônico, promovendo a harmonia. Um dia feliz, promovendo a felicidade dos outros, nossos irmãos perante Deus. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoe, agora e sempre. E abençoe a todos que sofrem, Senhor. Dai-nos a força de começarmos já em nosso ser a despertar para a compaixão e a piedade aos sofrimentos alheios. Obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito bem. A gente fica emocionado com a prece, mas graças a Deus por essa oportunidade. A todos meus amigos, clientes, parentes, encarnados e desencarnados, um grande abraço. ADM Osterval. Fiquem com Deus e até amanhã.